Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Breno Altman debate se o governo Lula é neoliberal. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, Breno Altman anunciou que ia fazer uma live debatendo se o governo Lula é ou não neoliberal. A live foi adiada 3 vezes e rolou esta semana, na terça-feira. Então, estou aqui para fazer uma análise desse vídeo e vai ter debate. Atenção, atenção. Breaking news. Vai ter debate. Eu e o Breno Altman, uma parceria do Manhã Brasil com a Opera Mundi sobre se o governo Lula é neoliberal ou não. Antes do debate, a gente vai analisar aqui a live do Breno. E aí, algumas questões para vocês. Vamos lá. A live do Breno tem a parte inicial da exposição, que dá um pouco mais de 30 minutos. Tem depois a parte das perguntas, que o Breno fala de várias outras coisas. Na parte inicial da live, até 18 minutos, o Breno não debate se o governo Lula é neoliberal ou não. Breno Altman passa os primeiros 18 minutos fazendo outras análises. E aí eu peço que vocês, por favor, não acreditem só na minha palavra. Vejam o vídeo do Breno Altman, por favor. Formem de maneira crítica o seu juízo. Não acredite só na minha palavra. Forme o seu próprio juízo, sua própria análise. Primeiros 18 minutos do vídeo do Breno, ele começa o vídeo fazendo uma análise de erros históricos e de ações históricas dos comunistas. Então ele começa falando dos bolcheviques, que frente ao governo Kerensky, durante a Revolução Russa, decidiram derrubar o governo na Revolução de Outubro. Ele faz uma análise do PCB no segundo governo Vargas, que o PCB defendia a derrubada de Vargas. Quando Vargas se matou, o PCB teve que mudar a capa dos seus jornais, porque as massas trabalhadoras estavam putas com o suicídio de Vargas e tal. O Breno, ele busca construir uma série de exemplos para ilustrar a ideia de comunistas errando na análise. O Breno, evidentemente, com malícia retórica, porque o Breno é um cara muito esperto, é um ótimo debatedor. O Breno ele só usou exemplos de erros históricos que se encaixam na análise dele. O Breno não citou erros históricos, por exemplo, de governos progressistas ou de esquerda adotando o programa político da direita e a consequência disso, né? Então, assim, o Breno não citou, por exemplo, ele foi na Rússia, ele foi nos anos 50, ele poderia citar o governo Dilma, né? Aplicando o ajuste fiscal com o banqueiro Joaquim Levy, ele poderia fazer isso. Ele poderia citar o governo Alberto Fernandes, né? Aqui do lado da Argentina, outro dia desse, né? Que perdeu a eleição porque fez um governo desastroso e aceitou manter o acordo de empréstimo com o FMI, né? Mas o Breno ele só usou exemplos históricos que se encaixam na argumentação dele. Então, assim, ele fez um recorte seletivo da história para fazer com que você se sinta mais inclinado a concordar com a argumentação que ele vai fazer em seguida. Em seguida, ele passa a caracterização que ele entende como contradição principal da sociedade brasileira. E ele diz que, do ponto de vista marxista, isso é fundamental. Isso não é verdade. Do ponto de vista marxista, para você analisar um governo, você não precisa começar pela análise da contradição principal da sociedade, não necessariamente. E o Breno, ele faz uma inversão teórica e lógica. O que é que ele fala? Ele diz que a contradição principal da sociedade brasileira é entre as forças democrático-populares apoiadas no governo Lula e o agronegócio, o rentismo e a extrema-direita vinculada ao imperialismo. Então essa seria a contradição principal. Aí, o que é que o Breno faz de inversão lógica? Olha, se essa é a contradição principal, não dá para definir o governo Lula como neoliberal. Mas ele não argumenta, ele não demonstra por que essa é a contradição principal. Veja, existe uma diferença entre afirmação e argumento. Já expliquei isso várias vezes aqui no canal, vou me explicar mais uma vez. Se eu digo Vini Júnior é o melhor jogador do mundo, isto é uma afirmação. Não tem um argumento, perfeito? Aí, se eu digo assim, Vini Júnior é o melhor jogador do mundo, vírgula, porque na Champions League, que é o campeonato, a liga mais difícil do mundo, ele vem há 2 temporadas sendo o jogador mais importante e decisivo, né?
esta frase, esta oração, porque na Champions League, que é o campeonato mais difícil do mundo, há 2 temporadas ele vem sendo o jogador mais importante e decisivo, este é o argumento. A parte do Vini Júnior é o melhor jogador do mundo é só a afirmação. Percebe a diferença entre a afirmação e o argumento? O Breno não argumenta porque essa é a principal contradição, ele só diz. Inclusive, nesta introdução do Breno, tem vários pressupostos simplesmente não demonstrados. Então, o Breno diz, por exemplo, que a burguesia é oposição ao governo Lula. Assim, desculpa, gente, a Febraban é oposição ao governo Lula? Não, veja, um setor do capital financeiro representado pelo que se chama vulgarmente de Faria Lima é oposição ao governo Lula, isso é fato. A Febraban é oposição ao governo Lula? Que mentira! Que mentira! O BTG Pactual é oposição ao governo Lula? Que mentira! Uma parte do agronegócio é oposição ao governo Lula. Todo o agronegócio é oposição ao governo Lula? Que conversa, porra! O Rubens Ometo é oposição ao governo Lula? Hã? O Breno fala que a mídia é oposição ao governo Lula. Peraí, porra, a Rede Globo é oposição ao governo Lula? Sim. Isso não está demonstrado. Do mesmo jeito, o Breno ele faz alguns estratagemas muito espertos. O Breno fala assim, por exemplo. Ele fala assim, não, o governo Lula é um governo policlassista. Sabe o que é que isso diz? Nada. Porque, veja, no capitalismo, todo governo tendencialmente é policlassista, né? No capitalismo, tendencialmente, todo governo é policlassista. Tirando o governo de extrema-direita, como Milei, a tendência é os governos buscarem alguma forma de composição de base social na classe trabalhadora e representar de alguma forma interesses da classe trabalhadora. Falar que o governo é policlassista não explica que classe lidera e hegemoniza o governo, né? Então, por exemplo, se o Breno chegar para mim e dizer assim, Jones, o governo Lula é policlassista, ele tem base na classe dominante e na classe trabalhadora. Eu vou dizer a verdade. A base eleitoral e social do lulismo, por exemplo, é fundamentalmente a base da classe trabalhadora que ganha até 2 salários mínimos e, no geral, está desorganizada. Eu vou dizer, eu concordo com você. Mas quem é que dá o tom da política econômica do governo Lula? É a classe trabalhadora ou é os setores burgueses que compõem o governo? É a Febraban ou é os assalariados de até 2 salários mínimos? O Breno simplesmente não responde isso, né? E aí, só a partir dos 18 minutos, o Breno começa a debater a política econômica do governo Lula para dizer se ela é neoliberal ou não. Então, fiz toda essa introdução para dialogar com a própria introdução do Breno. Repito, assistam o vídeo dele, formem seu próprio juízo e vejam se eu fiz uma síntese correta, honesta, se é isso mesmo. Massa? Aqui a gente vai entrar agora no react da análise do Breno sobre a política econômica. Presta atenção. De neoliberal, chegam mesmo a dizer que o governo Lula seria uma continuidade dos governos Temer e Bolsonaro. Isso não é verdade. O governo Lula, com todas as suas contradições, dificuldades, problemas, erros, o governo Lula é um governo que promoveu a derrota da extrema-direita e paralisou, em grande medida, a implementação do programa econômico que era defendido, que estava sendo implantado pela direita nos governos Temer e Bolsonaro. Não é um governo que conseguiu... Veja, paralisou em grande medida, em qual medida, Breno? Paralisou mais ou deu continuidade? O que é que foi paralisado e o que é que foi dado continuidade? Isso não é explicado, e ele não vai explicar a live inteira, viu? Podem assistir depois, podem ver que ele não vai explicar. Assim, o Breno não vai dizer assim, ó, quais são as continuidades e quais são as rupturas em relação à política econômica de Temer e Bolsonaro no governo presente Lula 3. No governo Lula 3. E agora o Breno vai fazer uma afirmação que presta atenção. É o Breno fazendo uma concessão bizarra, inacreditável, inclusive, ouvi isso do Breno Altman, ao imobilismo petista. Presta muita atenção na declaração do Breno. Anular aquelas medidas neoliberais. Não teve forças e nem vontade política para anular medidas como a reforma trabalhista ou a reforma previdenciária. Mas é um governo que deteve o avanço daquele programa. Aí vê só, aí o Breno fala que o governo não teve nem força nem vontade política para anular as contra-reformas neoliberais que eram promessas de campanha, né? Enfrentar a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, a contra-reforma do ensino médio, a privatização da Petrobras. Mas aí tem uma coisa que é engraçada. O governo não teve nem força nem vontade política. Quer dizer que o governo não tentou. Se não tentou, como é que sabe que não tem vontade política, Breno? Assim, essa é uma coisa que no debate, por exemplo, eu vou perguntar ao Breno. Já adianto, viu, Breno? Assim, como é que sabe que não, tem vontade, que não teve força política, Breno? Se não tentou. Porque assim, você sabe que o governo tem força política ou não quando ele tenta, né? Porque a correlação de forças ela é dinâmica, como você bem sabe. Todos os embates que o governo Lula
comprou em favor de interesse da maioria da classe trabalhadora, o governo ganhou. Então, por exemplo, a PEC de transição, né? Boa parte da burguesia ficou contra, né? Vamos lembrar, inclusive, que o dólar subiu, vamos lembrar que a bolsa desceu, vamos lembrar que a mídia burguesa fez um escândalo, vamos lembrar que as agências de risco falaram mal, apelidaram de PEC da gastança e por aí vai. O governo Lula ganhou, conseguiu mais de 150 bilhões de reais a mais para gastar no orçamento de 2023, né? Então, assim, como é que sabe que não teve força, Breno, se não tentou? Vocês entendem? É assim... o governo não tem correlação de forças para tentar isso. Mas como é que sabe que não tem? Se nem tentou lutar. Não, o número de deputados e senadores. Mas a correlação de forças se resume a isso? O Breno Altman sabe que não. Ele é muito qualificado para falar esse tipo de coisa. Então como é que não teve força, Breno? Assim, tentou. Vamos lá. Em algum momento o governo tentou. Vamos lembrar, é importante ter provas, né, para afirmar. Vamos lembrar que quando o ministro da Previdência, Carlos Lupe, deu uma declaração falando em rever a contrarreforma trabalhista, vamos lembrar que o Rui Costa, representando o governo Lula, mandou o ministro calar a boca e disse que morreu o assunto, que não tem revisão nenhuma da reforma da Previdência. Eu falei reforma trabalhista, desculpa, da reforma da Previdência. Bota a notícia aí, Maxwell, na tela. Então, quando o ministro falou assim, para cumprir a promessa de campanha, a gente vai rever a reforma da Previdência. O Rui Costa falou assim, vai rever porra nenhuma não, cala a boca, morreu o assunto. E morreu o assunto. Ou não foi? Ou não foi, gente? Como é que é isso, assim? Ou não foi? Eu tô ficando maluco. Entende? Então, assim, como é que sabe que não tem correlação de forças, que não teve força? Estranho, né? Mas vamos continuar. Ultraliberal, conduzido por Temer e por Jair Bolsonaro. Vamos agora falar um pouco sobre a política econômica. Afinal, essa é a principal base analítica de quem afirma ser neoliberal, o governo Lula. Eu fui e sou um crítico do novo arcabouço fiscal, para começo de conversa. Esse programa relaxa o teto de gastos estabelecido pelo governo Michel Temer, que limitava o aumento das despesas públicas à correção inflacionária, mas também engessa, mesmo que em um patamar mais folgado, engessa os gastos do Estado, agora limitados a um crescimento de 70% sobre o crescimento da receita tributária do ano anterior, com um piso de 0,6% acima da inflação, esse é um piso garantido, e um teto de 2,5% também acima da inflação. Digamos, é um teto de gastos mais folgado. E é um teto de gastos que não se vincula centralmente com a inflação, mas com a capacidade de arrecadação. O foco do novo arcabouço fiscal é a arrecadação, que é o que vai determinar os limites do gasto público. O novo arcabouço fiscal, desenhado desta forma, ele é um impeditivo para que o Estado possa ampliar sua participação na economia. Lembremos que o gasto público médio nos governos Lula 1 e 2 girou ao redor de 6%. O crescimento do gasto público dos governos Lula 1 e 2 girou em uma média de 6% ao ano, de 2003 a 2010. Não é? Pelo novo arcabouço fiscal, isso seria impossível. O teto é menos da metade daquela ampliação ano a ano dos gastos públicos realizados pelo governo Lula e que permitiram o país viver um ciclo de prosperidade e desenvolvimento bastante forte. Esse mecanismo, o arcabouço fiscal, aplicado a partir de 2024, vamos nos lembrar que em 2023 a gente ainda estava sob a vigência da PEC da transição. A PEC da transição aboliu o teto de gastos e colocou recursos nas mãos do governo para reconstruir o país. Esse mecanismo, o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, aplicado a partir de 2024, ele tende a arrochar o gasto público ao longo do tempo e limitar a ação do Estado. Basta ver que a despesa total do governo central correspondeu a 17,9% do PIB em 2021, ficou praticamente igual em 2022, 18% do PIB, subiu para 19,5% em 2023, mas em 2024 já começou a cair de novo, caiu para 18,7%, uma queda de 0,8 ponto percentual sobre o PIB, que é uma queda expressiva dos recursos disponíveis para o gasto público. O ajuste fiscal proposto no final do ano passado é revelador da pressão provocada pelo novo arcabouço fiscal. Para alcançar as metas de déficit público planejadas, metas de déficit zero, o governo pautou reduções em programas populares importantes. Aí veja, o Breno fala de ajuste fiscal, fala de corte de gastos, fala que o novo arcabouço fiscal vai sufocar o investimento público, vai reduzir ano após ano o tamanho do Estado, vai reduzir ano após ano a disponibilidade de serviços públicos. Como é o nome disso, gente?
O nome disso é neoliberalismo. Porque, inclusive, o Breno admite que o arcabouço fiscal é um novo teto de gastos, com algumas diferenças do Temer, mas segue a mesma lógica. E aí, veja. Vamos lá, abrir a tela aqui. Gente, a gente chamava a política econômica do Temer de neoliberal. A política econômica do governo Lula 3 é centralmente a mesma coisa, não é neoliberal. Só que o Breno Altman, ele comete um esquecimento que é muito comum no chamado campo progressista. E quem acompanha aqui meu canal viu que eu já falei disso várias vezes. Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Sabe o que foi que aconteceu no final de 2022, né? Final de 2022 foi o seguinte: o governo Lula mandou para o Congresso uma proposta de PEC de transição que só tirava o Bolsa Família do teto de gastos do Temer e mantinha o teto de gastos do Temer. O Congresso Nacional, com protagonismo do Senado, articulou-se para derrubar o teto de gastos do Temer. Inclusive, o senador na época, Alexandre Silveira, que agora é ministro de Minas e Energia, dirigindo a comissão, soltou um parecer dizendo que é mentira que o Estado quebra em moeda nacional, que o Estado fica sem dinheiro para gastar, citando a MMT e teorias pós-keynesianas, ou seja, indo no centro da mentira neoliberal, que tem que cortar gastos, porque senão o dinheiro do Estado vai acabar, né? O Haddad ficou à direita do Senado e foi ao Senado pedir para acabar, para apagar, para tirar esse parecer do relatório. Já citei isso várias vezes no canal. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Bota aí na tela, Maxwell, inclusive uma notícia da época. Veja, o Senado brasileiro, a comissão, produziu um documento dizendo que é mentira, que o Estado fica sem dinheiro, que o Estado vai quebrar, que o crescimento da dívida pública vai fazer com que acabe o dinheiro do Estado. O Haddad, incomodado, né, representando os interesses da banqueirada e da Faria Lima, foi ao Senado pedir para mudar o parecer. Entendeu? O Haddad ficou à direita do Senado. Mesmo assim, o governo Lula conseguiu, ao fim da PEC de transição, da tramitação, conseguiu que a PEC fosse aprovada, liberasse 150 bilhões de reais a mais para gastar em 2023 e o teto de gastos do Temer fosse excluído e o governo Lula, só o executivo, poderia apresentar uma nova proposta de regra fiscal. Então, assim, na prática, no final de 2022, caiu o teto de gastos do Temer. Não tinha mais teto de gastos no Brasil. Não tinha mais teto de gastos no Brasil. No começo de 2023, a senadora do PDT, a Leila do Vôlei, lembra dela? Leila do Vôlei? Ela fez um projeto junto com outros senadores que era para definitivamente nunca mais ter teto de gastos no Brasil e voltar à arquitetura de política fiscal como era antes do golpe de Temer. Só ter a meta de primário, né? E colocando algumas metas ali também, de metas estratégicas de educação, de saúde, por aí vai. Projeto bom, projeto bom. O governo Lula escolheu ignorar projetos da base do governo, como da senadora Leila do Vôlei, e apresentou uma nova proposta de teto de gastos para tranquilizar a banqueirada. Então, veja, o teto de gastos foi excluído, o governo, representado por Haddad, ficou à direita do Senado e depois o governo trabalhou para reintroduzir teto de gastos. Então, para criar o primeiro teto de gastos, teve que ter um golpe de Estado, o golpe do Temer derrubando a Dilma. Para criar o segundo, bastou o governo Lula fazer isso e as organizações de esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, os parlamentares, a maioria ficaram calados. Então, assim, não é que, presta atenção, eu já falei, eu desafio qualquer pessoa a me provar o contrário. Não foi o Congresso que impôs o novo teto de gastos. O governo Lula, depois de ficar à direita do Congresso, decidiu por livre e espontânea vontade, impor um novo teto de gastos. Livre e espontânea vontade no sentido de mostrar o compromisso do governo com o programa político da FEBRABAN, né? Na época que o Mauro Lopes estava na revista Fórum, ele fez uma entrevista com a brilhante Hélida Graziani. Nessa entrevista, a partir dos 15 minutos, a Hélida Graziani fala isso abertamente. Maxwell, bota a entrevista na tela e me cobra depois para te dar a minutagem, uma minutagem curta de 30, 40 segundos da fala da Hélida Graziani para a gente colocar aqui no vídeo.
Aí vem um governo de extrema-direita e arrebenta com o teto com essa sequência de emendas constitucionais. Aí vem um governo, em tese, de centro-esquerda, segundo o Zé Dirceu é de centro-direita, mas um governo progressista, vamos dizer assim, e aí ele vem fazer um endurecimento na regra fiscal que nem o governo de direita que veio do golpe, nem o governo de extrema-direita fizeram. Eu não consigo entender por quê. Aí entra uma questão, Mauro, que é, assim, do ponto de vista estritamente jurídico, uma escolha que me parece muito a síndrome de Estocolmo, sabe? O governo se amarrou a regras rígidas demais que o expõem a um risco, inclusive de ser... o próprio Tribunal de Contas da União recentemente emitiu um alerta para o governo de que ele corria o risco de não cumprir a meta de resultado primário, e, de novo, dá causa àquele cenário de, não tendo cumprido a meta de resultado primário, um potencial crime de responsabilidade que poderia levar a um processo de impeachment. É um governo que se auto-aprisiona, é um governo que coloca a corda no seu próprio pescoço, pedindo para que alguém o enforque. Eu espero muito que o Breno Altman me pergunte sobre isso no debate. O governo Lula escolheu. Então, assim, se o governo escolhe manter teto de gastos, depois que o teto de gastos do Temer foi derrubado, esse governo é neoliberal ou não? Dá para culpar o Congresso, não. Não dá para culpar o Congresso. Vamos lá? Sabe? Assim, Johnny, mas se o governo não mantivesse teto de gastos, teria consequência. Teria. Mas assim, vamos lá. A conversa de vocês é que o governo não pode fazer nada por causa do Congresso. Esta conversa, essa desculpa, não serve para este exemplo. É isso que eu argumento há mais de um ano. E eu desafio alguém a me desmentir. Vocês já viram alguém me desmentindo sobre isso? David De Castro fala a mesma coisa. Um bocado de gente fala a mesma coisa. Feito? O Breno Altman, evidentemente, esqueceu essa parte na hora de contar a história do novo teto de gastos. Vamos agora voltar para a fala do Breno Altman. Como o benefício de prestação continuada, o BPC, o auxílio social de emergência e o crescimento do salário mínimo. O governo sofreu algumas derrotas no parlamento, deputados do PT pressionaram, deputados do PT, do PCdoB, do PSOL pressionaram para que a proposta original fosse alterada, o parlamento alterou, se reduziram os ataques ao BPC, mas finalmente foi feito o ajuste fiscal para poder adequar o orçamento do Estado, os gastos públicos, às metas de resultado primário fixadas pelo arcabouço fiscal. O salário mínimo, ele continua crescendo acima da inflação, mas agora ele já não cresce mais conforme o desenvolvimento do PIB 2 anos antes. Agora ele tem um teto de crescimento, o mesmo teto do arcabouço fiscal. O salário mínimo pode crescer até 2,5%, não pode crescer mais do que isso. Não pode crescer mais do que isso. A fórmula que o presidente Lula havia aprovado em 2023 e que foi revogada em 2024 era uma fórmula pela qual o salário mínimo crescia pela inflação do ano anterior e pelo crescimento do PIB 2 anos antes. Então, se o PIB crescesse, por exemplo, 7%, 8%, chegou a 9% em 2009, mas quando o PIB cresce 4%, 5%, o salário mínimo seria reajustado pela inflação, mais esses 4%, 5% do PIB. Com o ajuste fiscal, não cresce mais. Então é o Breno descrevendo como o governo Lula 3 ataca o próprio legado dos governos petistas passados, né? Ataca no sentido regressivo, de piorando as coisas, mas não é neoliberal. Vamos continuar acompanhando a argumentação. Mas dessa forma, tem um limite de 2,5%, mesmo que o PIB cresça 10%. O benefício de prestação continuada também sofreu algumas limitações. E o auxílio social também teve reduzida as formas de acesso a esse benefício. Ou seja, o ajuste fiscal efetivamente prejudicou os mais pobres, prejudicou a base do governo. E ali nós podemos encontrar uma das razões de por que começou a haver queda de popularidade do governo na sua própria base social. Depois tivemos outros episódios, mas este episódio teve um papel. Né? O governo ficou muitos meses discutindo e aprovando um programa que contrariava os anseios, as expectativas, os interesses das bases populares. Mesmo o governo avançando na arrecadação, incluindo iniciativas nada neoliberais, como taxações sobre os super ricos, o arcabouço fiscal... Aí, Breno faz uma coisa inacreditável, né? Assim, vamos lá. O governo não estabeleceu taxação sobre os super ricos. O governo estabeleceu uma taxa para os investimentos offshores e dos fundos exclusivos. E aí é uma taxa, inclusive, que na implementação dela o governo deu desconto. Então antes você só era taxado quando fosse sacar o rendimento, agora você é taxado de maneira regular, né? Tem um prazo que eu não vou lembrar agora de cabeça, se é a cada 6 meses, se é a cada 1 ano, enfim.
Beleza, agora veja, isso não tem nada em contraste com medidas neoliberais. Então a gente vai falar que o governo de direita da Colômbia, antes do presidente Petro, eu acabei de esquecer o nome dele. Maxwell, depois coloca na tela, por favor, não vou abrir o Google agora não. O governo da Colômbia de direita, por exemplo, aprovou a medida de aumentar o imposto sobre os ricos, os bilionários. Então o governo da Colômbia não era de direita, não. É isso mesmo, não era neoliberal, não. O governo antes do Petro. Porque aprovou. É isso. Então, peraí. Vamos entender aqui. Então, se amanhã, né, vem um governo Ronaldo Caiado ou Tarcísio de Freitas, e esse governo ele tributa lucros e dividendos, isso não é uma medida neoliberal. O governo deixa de ser neoliberal. Então, por exemplo, o Itamar Franco não tinha nada de neoliberal, né? Porque o Itamar Franco aprovou o imposto sobre lucros e dividendos e o imposto de renda progressivo. É isso mesmo. Sim. Vamos lá. Então, assim, o Paulo Guedes nem era neoliberal, né? Porque o Paulo Guedes chegou a defender tributação sobre lucros e dividendos. Coloca na tela, Maxwell, por favor, matériazinha do Paulo Guedes falando sobre tributação de lucros e dividendos. Então, assim, a gente acaba de descobrir que o Paulo Guedes, até o Paulo Guedes defendeu uma medida que não era neoliberal. Veja, gente, tributar os mais ricos não faz necessariamente alguém deixar de ser neoliberal. É muito comum em histórias de governos de direita, certas necessidades, aumentar um pouco o imposto para os mais ricos. A questão é o que é feito com esse aumento da carga tributária. No caso brasileiro, como tem um novo teto de gastos, se amanhã tivesse a maior reforma tributária da história do Brasil, isso não ia aumentar em correspondente o gasto público com saúde, educação, cultura, lazer e meio ambiente por causa do novo teto de gastos, entendeu? Mas vamos lá. Governo Lula 3, o Breno, incluindo algumas medidas nada neoliberais, é a mudança no esquema de tributação de offshores e fundos exclusivos, que não muda nada a capacidade do gasto público, né? Porque tem um novo teto de gastos. Mas vamos ver as medidas não neoliberais que o Breno vai citando. É fato, obriga a cortes contínuos de despesas, quando o Estado deveria estar ampliando investimentos para enfrentar os graves problemas sociais e colocar de pé um robusto e sustentável ciclo de desenvolvimento. Não tenho dúvidas, portanto, em afirmar que a política fiscal e a política monetária do governo Lula, com elevadas taxas de juros, podem ser teoricamente classificadas como neoliberais, ainda que sua configuração seja mais heterodoxa. Podem ser teoricamente classificadas como neoliberais. Ô Breno, para quem é marxista, a teoria é uma forma de compreender, de captar a realidade. Teoricamente classificadas não. São neoliberais ou não são, Breno? Assim, porra, Breno. São neoliberais, né? Estamos de acordo com isso, né? Corte de gastos, austeridade, redução do investimento público, corte em serviços públicos, ataque a políticas sociais, ataque ao salário mínimo. É neoliberal, né? Aí vamos ver como é que o Breno vai dizer que não é tão neoliberal assim na aplicação. Presta atenção. Bastante mais flexível do que as dos governos Temer e Bolsonaro. Tanto é assim que nos 2 primeiros anos desse terceiro mandato do presidente Lula, nós tivemos um crescimento exponencial do BPC, do auxílio social, do Bolsa Família e do salário mínimo. Isso nada tem de neoliberal. Embora as políticas fiscal e monetária possam ser teoricamente classificadas como neoliberais, o manejo do orçamento por parte do presidente Lula, a implementação do orçamento, a reconstrução das políticas sociais, os investimentos estatais permitiram o crescimento desses benefícios que são fundamentais para o povo mais pobre, aumentando a demanda e dinamizando a economia, ao mesmo tempo que dava a essas pessoas uma condição melhor de vida. Isso, vocês veem a contradição entre uma política fiscal e monetária teoricamente neoliberal, mas uma realidade que não é própria das políticas neoliberais. Eu vou dar como exemplo, para não encher vocês de números, a evolução do BPC, o benefício de prestação continuada, que é dado a idosos, é 1/4 do salário mínimo dado a idosos com mais de 60 anos, mais de 65 anos. De janeiro de 2023 a dezembro de 2024, o número de beneficiários do BPC subiu de 5,15 milhões para 6,29 milhões. É um crescimento de 22,14%. Mesmo com ajuste fiscal, as despesas com o BPC voltaram a crescer em janeiro de 2025, em relação a dezembro de 2024. As despesas com o BPC cresceram 14,8% acima da inflação.
ao mesmo tempo em que o governo relatou um superávit de 84,9 bilhões nas contas públicas, o melhor resultado primário para janeiro desde 2023. Vocês vejam, mesmo com ajuste fiscal, continua crescendo os gastos com o BPC, cresce o número de beneficiários e cresce o valor despendido para sustentar esse benefício. Vamos agora olhar para os salários, que é outro bom indicativo. Veja, assim, a barrigada que o Breno dá aqui, presta atenção. O BPC começou, e eu já expliquei isso várias vezes no canal, mas vamos explicar mais uma vez, né? O BPC, desde que foi criado há mais de 20 anos atrás, todo ano aumenta o número de beneficiários. Consequentemente, aumenta o valor gasto com o BPC. O BPC é benefício de prestação continuada. Então, assim, desde que foi criado, todo ano aumenta o número de beneficiários do BPC e o valor gasto. Sabe quando, excepcionalmente, pela primeira vez na história do BPC, não ficou crescendo? A partir do final de 2018. Então, do final do governo Temer para o começo do governo Bolsonaro, do final de 2018 até o finalzinho de 2021, começo de 2022, o número de pessoas beneficiárias pelo BPC ficou congelado. O Bolsonaro queria atacar o BPC, não teve correlação de forças, não teve força para o fazê-lo, e a forma dele foi congelar as filas do INSS, atacar o órgão, atacar os trabalhadores públicos, fazer pressão para congelar o número de novos beneficiários do BPC. Quando chega final de 2021, começo de 2022, na tentativa de ganhar a eleição, o Bolsonaro começa a deixar a fila do BPC andar. E aí você tinha mais de 3 anos de demanda para o BPC reprimida. Reprimida, não foi bagunça de cadastro não, viu, gente? Se confunde muito, e inclusive pessoas fazem isso de má fé, igualar a situação do BPC e do Bolsa Família. São programas sociais diferentes, com lógicas diferentes, com forma de acessar diferente, com procedimentos diferentes, perfeito? E aí, em 2022, a fila do BPC começa a andar. É claro que 2022, comparado com os anos anteriores, o número de beneficiários ia disparar, em 2023 também, em 2024 também, né? Porque você tinha 3 anos de fila represada e a tendência é todo ano crescer ainda mais o número de beneficiários do BPC. Por quê? O BPC é uma renda para pessoa idosa também, né? Para pessoa idosa com deficiência. Mas uma das funções é uma renda para pessoa idosa que chegou na idade de se aposentar, mas não tem tempo de contribuição, beleza? Na Previdência Social. BPC Loas, né? Que no popular, inclusive, a galera chama de aposentadoria, nem chama de BPC Loas. Perfeito. Veja, desde 2015, a informalidade explodiu no Brasil. Então, cada vez mais, você vai ter pessoas chegando à idade, né, de se aposentar sem ter tempo de contribuição. Essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão procurar o BPC. Então, você tinha 3 anos de fila represada, você tinha os impactos da pandemia, né, as sequelas da pandemia na incapacidade para o trabalho, criação de deficiências, de problemas nas pessoas, né? Então pessoas PCDs recebendo ali, e você tem também o próprio efeito de uma informalidade gigantesca prolongada, que vai reduzir o número de pessoas que têm capacidade de se aposentar a partir do tempo de contribuição. Vendo o crescimento do BPC, o governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad, começou um pente fino, uma campanha de criminalização do BPC. Falei muito disso aqui no canal ano passado, uma das poucas vozes que falou, e chegou a cortar mais de 300 mil pessoas do BPC. Bota na tela, Maxwell, matéria do final do ano passado sobre os cortes no BPC no pente fino. E no final do ano passado, José Guimarães, petista, apresentou o projeto de lei no pacote de ajuste fiscal do ano passado para destroçar o BPC. Então, o Breno diz assim, ó, a contradição entre a política teoricamente neoliberal e a prática é que mesmo a política sendo neoliberal, o BPC está crescendo. Não, Breno, mas justamente isso, o BPC está crescendo e a atitude do governo foi tentar destroçar o BPC. E ainda bem que o governo foi derrotado no Congresso. Ó, graças a Deus, o governo Lula não teve correlação de forças no Congresso para destruir o BPC. Não teve correlação de forças no Congresso. O governo foi derrotado no Congresso no ataque ao BPC. Foi derrotado no Congresso. A gente
gravou uma porrada de vídeos ano passado acompanhando, denunciando, dando voz para, por exemplo, o Conselho Federal dos Assistentes Sociais e tal, repercutindo e tal, na luta em defesa do BPC. Então veja, Breno, o BPC está crescendo e vai continuar crescendo em 2025 porque o governo Lula foi derrotado no Congresso. Então, quer dizer, essa é a suposta contradição entre o que é teoricamente uma prática neoliberal e a realidade. Na verdade, o BPC não vai começar a cair agora em 2025 porque o governo foi derrotado em 2024. Né? O governo ficou à direita do Congresso, a maioria do Congresso Nacional, sabe? E aí o Breno esqueceu também de falar que em 2024 inteiro o governo Lula teve como missão atacar, destruir o piso constitucional da saúde e da educação. Mesma coisa que o Tarcísio fez em São Paulo. Mesma coisa. Vamos lembrar o seguinte, o Breno esqueceu isso, no debate eu vou lembrar isso a ele. Em 2023, o governo Lula acionou o Tribunal de Contas da União para não cumprir o piso constitucional da saúde, dizendo que, como foi aprovada a nova regra fiscal só na metade de 2023, o piso constitucional da saúde e da educação só deveria valer para 2024. Nisso, o governo deixou de gastar mais de 10 bilhões com saúde em 2023. Em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o Ministério da Fazenda e do Planejamento fizeram uma cruzada para atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Essa cruzada foi muito bem resumida no texto do Antônio Martins, que eu já citei várias vezes aqui no canal, a cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e educação. Volta aí na tela, Maxwell, por favor. Nesse texto tem vários exemplos de ataques do Ministério da Fazenda e do Planejamento ao piso constitucional da saúde e da educação. Ainda em 2024, o governo Lula, a partir do Ministério da Fazenda, meteu um jabuti num projeto de lei para mudar o conceito de receita corrente líquida e tirar 20 bilhões por ano da saúde, né? 20 bilhões por ano da saúde. Feito? E aí, porque o piso constitucional da saúde é atrelado à receita corrente líquida do Estado. O governo queria mudar o conceito de receita corrente líquida, tirar, por exemplo, coisas como royalties do petróleo e tal, para atacar o piso constitucional da saúde. O governo foi derrotado no Congresso de novo. O governo foi derrotado no Congresso. Se o governo tivesse vencido todas as batalhas no Congresso ano passado, o governo teria tirado 20 bilhões por ano da saúde e o governo teria destruído o BPC. Então, assim, o programa neoliberal do governo Lula não avançou mais porque não teve correlação de forças no Congresso. Aí, nesse ponto é verdade, viu? Esse ponto é verdade. O programa do governo Lula neoliberal não avançou mais porque faltou correlação de forças no Congresso, mas faltou correlação de forças foi à direita, não foi à esquerda, não. Saiu uma matéria muito boa, em outras palavras, detalhando essa manobra. O Haddad foi dar entrevista no Flow e ele falou que deixa triste, o que entristece ele é quando se coloca jabuti, projeto de lei. O que é jabuti? Você tem um projeto de lei, sei lá, sobre regime de águas. Aí alguém coloca lá no meio daquele projeto de lei um artigo falando sobre energia nuclear. E aí é aprovado, só que assim, é um negócio meio nada a ver. Então, jabuti é tipo isso, é você introduzir um tema no outro projeto que não tem nada a ver para você não ter que apresentar um projeto novo, né? O Haddad patrocinou um jabuti para tirar 20 bilhões por ano da saúde, mudando o conceito de receita corrente líquida. Ele foi derrotado no Congresso, né? E aí, ano passado, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, falou publicamente contra o ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, inclusive falou em demissão. Coloca na tela, Maxwell, por favor. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou publicamente contra o ataque ao piso constitucional da educação. A ministra da Saúde, na época, Anísia Trindade, falou publicamente contra o ataque ao piso constitucional da saúde. Você tem, no mínimo, 3 ministros de governo que foram publicamente contra o governo Lula atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Isso fez com que no pacote do ano passado o Haddad não colocasse esse ataque, mas ele queria. Tem aqui a declaração de 3 ministros. O Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, falou que se atacasse seguro-desemprego ele se demitia. Né? A galera finge que nada disso aconteceu. Na prática, o Haddad, ele não teve correlação de forças no Congresso e até entre os ministros do governo Lula por seu próprio interesse corporativo e fazer o que ele queria. Sabe o que ele queria? Era destruir o BPC, o seguro-desemprego e o piso constitucional da saúde e da educação. Mas não é neoliberal, não. Né? Assim, gente,
É difícil. Ah, mas, Johnny, mas não é tão neoliberal como o Bolsonaro e o Temer. Mas não é não, gente. Tão neoliberal como o Bolsonaro e o Temer, não. Quem foi que disse que era? Mas se for assim, o governo FHC não era neoliberal. Porque o governo FHC não é tão violento como foi o governo Bolsonaro, né? O FHC tentou, não conseguiu, né? Não privatizou a Petrobras, a Eletrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste. Então o governo do FHC não era neoliberal, não? Porque tem um neoliberalismo mais agressivo? É isso? É isso mesmo? Sim. Então, assim, o primeiro governo neoliberal da Argentina é o governo Milei, e o governo Milei é o governo mais agressivo do ponto de vista de uma política econômica neoliberal da história da Argentina. Aí porque tem um governo mais agressivo, mais violento, mais radical, de uma perspectiva reacionária, os governos passados da Argentina não eram neoliberais, não? Sabe? Aí porque o Bolsonaro o auge de um neoliberalismo miliciano, fascistoide tosco, aí o governo FHC deixou de ser neoliberal. O governo Collor deixou de ser neoliberal. É isso mesmo? Sabe? Assim, gente. Enfim, é difícil, viu? Aliás, é o indicativo mais relevante para quem quer fazer uma análise do ponto de vista marxista, né? A evolução dos salários é o dado econômico mais importante. A renda média dos trabalhadores. Comentários veio isso, né? O governo Lula está privatizando presídio, escola, saúde via BNDES, atacando servidores, fortalecendo... O Breno esqueceu na exposição inicial de falar das privatizações patrocinadas pelo BNDES. Ele só fala nas perguntas. A gente vai chegar lá. Em 2024, segundo o IPEA, cresceu 4,3% acima da inflação. É um crescimento acima do aumento do PIB. O PIB cresceu 3,4% e a renda média dos trabalhadores cresceu 4,3%. Isso significa não apenas que a renda do trabalho está aumentando acima da inflação, como também ela está crescendo acima da média da economia, indicando maior distribuição de renda em favor do trabalho. Se durante alguns anos seguidos o crescimento da renda do trabalho é maior que o crescimento do PIB, a tendência é que a participação do trabalho cresça em relação ao capital. Isso significa dizer que os trabalhadores estão tendo um crescimento dos seus salários em detrimento dos lucros do patronato, quando este crescimento se situa acima do próprio PIB. Isso já aconteceu nos governos anteriores de Lula e Dilma e está voltando a acontecer agora. O fato é que o governo, mesmo sem romper... Não, Breno, começou a acontecer, né, por causa, inclusive, do impulso fiscal feito no último ano do governo Bolsonaro, do impulso fiscal da PEC Transição. Algo que foi que aconteceu em 2014. Né? O governo Lula aprovou uma legislação para limitar o crescimento real do salário mínimo a, no máximo, 2,5% do PIB. Acabou. Não está voltando a acontecer não, Breno. Estava voltando. Aí o governo foi lá e cortou as asas dos trabalhadores. Aí, a partir de hoje, esse ano que vem, até mudar essa lei, o salário mínimo não pode crescer mais que 2,5%, no máximo. Então, assim, o que o Breno Altman diz que contradições não neoliberais do governo Lula são fruto, basicamente, do expansionismo fiscal de 2023 com o efeito da PEC Transição. E tudo isso o governo tentou anular em 2024 com o pacote neoliberal, que foi apresentado no final do ano e com as medidas no decorrer do ano. Quando o governo tenta mudar o conceito de receita corrente líquida para cortar 20 bilhões do SUS, quando o governo tenta atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Veja, a Simone Tebet, gente, falou em congelar a Previdência Social, viu? Desatrelar a Previdência do salário mínimo e só reajustar de acordo com a inflação. É porque não teve correlação de forças para andar esse ataque. Entendeu? A Simone Tebet falou, o Haddad também. Né? A Gleisi Hoffmann, que na época fingia que estava mais à esquerda, até criticou publicamente o Haddad e a Tebet. Deu muito mais foco a Tebet, mas é isso. Então, veja. E aí, o salário mínimo estava crescendo. Aí a burguesia, principalmente a Febraban, demandou um ajuste nisso. Aí o governo foi lá e limitou o crescimento do salário mínimo a no máximo 2,5%, que é o limite do novo teto de gastos. Então subordinou o salário mínimo à política neoliberal do arcabouço fiscal, do novo teto de gastos. Né? Enfim, vamos lá. Com o modelo neoliberal herdado, o governo não rompeu com o modelo neoliberal, o governo alterou políticas dentro desse modelo, mesmo assim o governo conseguiu e consegue utilizar o orçamento para impulsionar a demanda através da política de crescimento do salário mínimo, da retomada de políticas sociais e do investimento público em outros setores.
Essas medidas permitiram um crescimento respeitável do PIB, 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024. Aí, Breno, hoje o próprio governo Lula está falando que a economia cresceu demais e que, mentindo, que é outro mito neoliberal, dizendo que a inflação é porque a economia está muito aquecida, que ela cresceu muito e a economia tem que crescer menos. E que por isso, inclusive, tem que aumentar a taxa de juros para reduzir o crescimento econômico para 2025. Bota aí, Maxwell, por favor. Matéria recente do jornal o Globo repercutindo a entrevista de Haddad para o Flow, em que Haddad fala que a economia tem que crescer menos. Então, assim, tudo que o Breno Altman fala, que é a prova do caráter híbrido do governo, do caráter neoliberal e desenvolvimentista, o próprio governo Lula, em 2024 e agora em 2025, tá atacando. Assim, a vida é difícil, viu, de quem quer provar que o governo Lula não é neoliberal. Mas vamos lá. Permitiram também uma forte queda na taxa de desemprego e, como eu já disse, um aumento consistente da renda salarial, um aumento real consistente da renda salarial. Esses não são números que expressam uma política econômica neoliberal. Mesmo, repito, que não tem havido ruptura com o modelo anterior, mas uma mudança gradativa. Eu diria que o conjunto da política econômica, a política econômica vai além da política fiscal e monetária, eu diria que o conjunto da política econômica é marcado, como é da natureza desse governo, pelo hibridismo. É uma política econômica híbrida, na qual convivem elementos neoliberais com outros elementos que os economistas costumam chamar de desenvolvimentistas. Veja, vamos ver agora quais são os elementos desenvolvimentistas. Até agora, o Breno Altman admitiu os elementos da política neoliberal e tentou dizer que é neoliberal, mas podia ser pior. Não é tão neoliberal assim. É neoliberal, mas, podia ser pior. Beleza? Vamos ver, até agora são 31 minutos de vídeo. Breno Altman, a única medida que ele citou que supostamente não seria neoliberal foi a taxação dos fundos exclusivos e das offshores, né? Que isso, para mim, não caracteriza em absolutamente nada como medida de esquerda, não necessariamente. A questão é taxar para quê? Né? Isso nem é uma reforma tributária, isso é uma medida isolada dentro de uma estrutura tributária injusta, desigual, concentradora de renda, beleza? Mas vamos ver, presta atenção. O Breno agora vai começar a enumerar as medidas desenvolvimentistas do governo Lula. Vai, fala, Breno. Nós temos, de fato, um arcabouço fiscal que está, digamos, está mergulhado, está no território do pensamento neoliberal. Mas nós temos uma série de outras operações do governo que não têm a ver com o neoliberalismo. Por exemplo, o aumento dos investimentos da Petrobras. A Petrobras tinha sido transformada por Temer e Bolsonaro numa geradora de fluxo de caixa para os seus acionistas. A Petrobras tinha privatizado a BR Distribuidora, tinha privatizado refinarias, a Petrobras se voltava exclusivamente para gerar lucros, incluindo lucros fictícios a partir da venda patrimonial, para gerar caixa para os seus acionistas, tanto o governo quanto acionistas privados. A política da Petrobras mudou com o governo Lula. Já não é mais uma geradora de caixa. A distribuição de dividendos agora é relativamente menor e a Petrobras aumentou muito o seu investimento. Recentemente houve uma gritaria no mercado em função disso. A Petrobras voltou a investir em refinarias, a Petrobras planeja ampliar esses investimentos, a Petrobras passa a ser parte de uma política de desenvolvimento. Isso não tem nada a ver com o neoliberalismo. É um exemplo a ser dado. E há vários outros exemplos que mostram que nós estamos diante de um governo híbrido. Um governo que, na sua política econômica, tem elementos neoliberais e tem também elementos desenvolvimentistas. As margens de manobra estão se estreitando, é verdade. Então, assim, o Breno falou que tinha vários outros exemplos e ele só deu esse. Só isso. E vejam, evidentemente que a política da Petrobras do governo Lula mudou em relação ao governo Bolsonaro. Só que mudou com algumas continuidades. Primeiro, nenhuma das refinarias privatizadas foram retomadas, em vão. Segundo, a Petrobras continua pagando dividendos astronômicos para os acionistas privados da Petrobras. Bota uma matéria aí, Maxwell, da APET, falando do pagamento de dividendos da Petrobras em 2023 e 2024. Segundo, que o PPI não acabou na prática, né? Mudou. Não tem um nível de aumento alucinado que tinha no governo Bolsonaro e Temer, mas a gasolina não está ficando mais barata para o brasileiro como deveria, não, nem o diesel. Aumentou, sim, o nível de investimento da Petrobras, sim, mas muito aquém também do necessário. Então, veja,
Breno falou que tinha vários exemplos de políticas neoliberais. Só citou a Petrobras. A Petrobras é um exemplo positivo em alguns aspectos, sim. Em outros, mostra uma continuidade brutal com a política do Temer e do Bolsonaro de manter as refinarias privatizadas, né? Então, assim, é só isso, Breno. Eu pensei que ele ia citar, sei lá, Nova Indústria Brasil, alguma coisa assim, tal. Eu disse, é só isso. O exemplo é o governo híbrido, é meio neoliberal e meio desenvolvimentista. O exemplo do desenvolvimentismo, só isso, sabe? É por isso que eu acho que tem que ter o debate, porque eu acho que o Breno Altman consegue fazer melhor do que isso, eu tenho certeza. Aliás, porque assim, só isso, o exemplo da política desenvolvimentista, enfim, complexo. O ajuste fiscal do ano passado provou isso. Uma clara opção terá que ser feita nos próximos meses, diante da pressão do capital financeiro por mais ajustes e diante da perda de base social, exatamente por conta, direto ou indiretamente, dos limites fiscais, em função dessa dupla e antagônicas pressões, uma opção terá que ser feita. Por onde o governo vai caminhar? Os elementos neoliberais da sua política econômica predominarão sobre os elementos desenvolvimentistas ou, ao contrário, os elementos desenvolvimentistas ganharão mais força? Essa é uma disputa no interior do governo. Essa é uma disputa. Repare que Breno não falou quem são os elementos desenvolvimentistas do governo. Assim. Quem são os desenvolvimentistas do governo? Quem são os ministros desenvolvimentistas? Os secretários desenvolvimentistas? Assim, veja, não é ironia, não. Eu realmente não consigo pensar em nomes, viu? De verdade, assim. Sim, quem é a voz desenvolvimentista do governo Lula? Vamos lá. É Stedweck? Não. É Stedweck, inclusive, o Daniel Cara, quando eu fazia live antes de ter o portal de notícias, o Daniel Cara falou na live, tá disponível no canal, só ver lá, que a Stedweck, ainda no período do governo de transição, falava em atacar o piso da educação e da saúde. Stedweck. Quem é o ministro desenvolvimentista? É o Haddad? É o Geraldo Alckmin? Sim, é quem? É o Wellington Dias? É o Luiz Marinho? Quem é o Rui Costa? O Rui Costa é desenvolvimentista, é? Assim, quem é o suposto ministro desenvolvimentista do governo? Quem é a ala desenvolvimentista do governo? Um debate, eu vou perguntar pro Breno Altman, né? Porque assim, por essa live a gente não sabe quem é a ala desenvolvimentista do governo. Né? No interior desta frente ampla que é o governo Lula. Essa é uma disputa na qual os mais diferentes atores sociais necessitam ter participação. Não é um debate fechado no PT ou no governo. Tem que ter crítica e pressão pública, porque esta opção está sendo tomada nos próximos meses. Por qual caminho seguirá o governo Lula? Porque essa hibridez ela está se esgotando. O relógio político, o relógio econômico e a situação internacional vão deixando essa hibridez em uma situação cada vez mais insustentável. Então, nós temos aí um conflito dentro do governo, dentro das forças de sustentação do governo, sobre o rumo a ser seguido. Mais neoliberalismo ou mais desenvolvimentismo? Mais concessões ao capital financeiro, ao grande capital, ou mais participação do Estado na economia? Maiores gastos públicos, protegendo conquistas históricas como... Breno, como é que vai ter maiores gastos públicos, mais participação do Estado na economia com o novo teto de gastos, Breno? Como é que vai ter? Tá defendendo derrubar o novo teto de gastos? Tá defendendo uma estratégia para ir furando aos poucos o novo teto de gastos? Eu acho uma boa, mas tem que ser dito claramente. Porque com o novo teto de gastos, hoje, não dá, sem mudanças, nem que seja para flexibilizar o teto, não dá, Breno, para ter mais gasto público, para ter mais participação do Estado na economia, para ter mais construção de políticas públicas e direitos sociais. Viu? Não dá. Continuando. Os pisos constitucionais para a saúde e educação, retirando-os dessa garra draconiana do novo arcabouço fiscal, ou ataques, ajustes que acabem afetando até os dispêndios com saúde e educação para atender a pressão do mercado. Essa é a grande contradição. A contradição de um governo híbrido, de uma política econômica híbrida. Classificar essa política econômica, mais ainda, classificar o governo Lula como neoliberal, é muita simplificação. Uma simplificação perigosa, porque se nós classificamos um governo como neoliberal, evidentemente... O meu comentário na tela, gente. É híbrido. De um lado é neoliberal, do outro também. Continuando. Estamos dizendo, pelo menos de um ponto de vista de esquerda, que esse governo é inimigo do povo,
que esse governo deve ser derrotado, que esse governo, no limite, precisa ser derrubado de alguma forma, porque ele confronta com os interesses do povo brasileiro. Não é o caso. Eu não penso assim. Esse não é um governo neoliberal. Esse é um governo... Breno não acabou de admitir que o governo Lula atacou o BPC, não foi? O seguro-desemprego, o salário mínimo, e prejudicou a própria base social do governo. Agora, Breno, ele faz uma malícia retórica, quer dizer assim, dizer que o governo é neoliberal, que significa dizer que tem que derrubar ele. Não, mas vamos esperar terminar a argumentação dele que eu fecho debatendo esse tema. Governo com muitos limites e contradições, é um governo híbrido, é um governo que deve ser criticado e pressionado, mas classificá-lo como um governo neoliberal é um erro semelhante àquele cometido pelos comunistas em 1954, quando foram às ruas na manhã do dia 24 de agosto, no dia do suicídio de Getúlio Vargas, ainda com manchetes nos seus jornais dizendo: abaixo Vargas, agente do imperialismo. Aí Breno tá comparando Lula com o segundo Getúlio Vargas, né? Aí a comparação é maravilhosa, né? Getúlio Vargas, opa, construindo a Petrobras, governo Lula 3, novo teto de gastos. Ótima comparação. Vamos lá. Seria um erro parecido com esse. Pessoal, antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria fazer... Exatamente isso, gente. Aí nas perguntas e comentários, só um ponto que eu até pensei em mostrar, só que o vídeo já tá muito grande, já tá com 1 hora, né? O Breno fala que PPP não é privatização. Assim, Breno, desculpa, né? PPP não é privatização. Quando o PT era oposição, o PT chamava PPP de privatização, né? Aí agora não é mais não. O Tarcísio de Freitas, tirando a privatização da Sabesp, o que ele tá fazendo basicamente é PPP. O PT chama de privatização, Breno. O PSOL chama de privatização. Eu não sei se você, mas assim, o PT chama as PPPs do Tarcísio de privatização. Aí quando o governo Lula não é privatização, o Breno até fala assim, não, aumentou um pouco, as PPP, aumentou um pouco não, Breno, é o maior número de PPPs da história brasileira. Nenhum governo antes do governo Lula 3, governo Collor, governo FHC, governo Temer, governo Bolsonaro, fez tantas PPPs como o governo Lula 3. Com dinheiro público e participação do BNDES. A prova disso é que a grande crítica, inclusive, do Aloysio Mercadante à privatização da Sabesp, não foi a privatização da Sabesp, foi que o Tarcísio fez sem a participação do BNDES. O Aloysio Mercadante falou que se o BNDES participasse, conseguia mais dinheiro pela Sabesp. Coloca aí na tela, Maxwell, a matéria, por favor. Então, assim, né? Agora veja, o Breno faz uma falácia aqui. Quer dizer assim, se você classifica o governo Lula como neoliberal, significa que você quer derrubar ele amanhã. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Vocês já me viram defender a derrubada do presidente Lula? Não, gente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Veja, o Breno, inclusive, é até engraçado, né? Porque o Breno, ele comete uma falácia que lembra muito o pensamento de algumas correntes trotskistas, que é assim, se o governo é burguês, tudo contra o governo é bom. Não necessariamente, né? Nessa ideia de que o governo da Ucrânia é de direita, então vamos apoiar o golpe de 2014, o Euromaidan? Não, pô. Ninguém acha que o governo da Ucrânia era de esquerda, era nacionalista, anti-imperialista, não, era um governo de direita. O fato de ser um governo de direita não significa dizer que o golpe de Estado tem que ser apoiado pelos comunistas, tanto que deu no que deu, né? O Euromaidan, sabe? Não, o governo Gaddafi não é um governo de esquerda. O governo do Assad não é um governo de esquerda. Eu também acho. Eu não acho que o Assad e o Gaddafi têm diferenças, né? Mas vamos falar, por exemplo, do Assad. O Bashar al-Assad era um governo de esquerda? Não, porra. Era um governo anti-imperialista? Muito menos. É por causa disso tem que apoiar a derrubada dele? Não, a gente tá vendo a merda que deu, né? Inclusive tem vídeo do Euclides, né, debatendo a situação da Síria nesse momento. Coloca aí na tela, Maxwell. Então veja, essa reflexão de que se o governo é burguês, se o governo é autoritário, a gente tem que apoiar a derrubada? Não. Sim. Não. Depende. Vamos imaginar que começa uma tentativa de golpe de Estado contra o governo Trump. Hoje, a gente vai apoiar porque o Trump é reacionário, fascistoide? Não, depende, pô. Quem é que tá dando golpe? Com que interesse? O que é que vai surgir daí? Assim, isso do Breno dizer assim, se você classifica o governo Lula como governo neoliberal, o que não é nem classificar o governo Lula como neoliberal, né, gente? É dizer que a roda é redonda, que a água é molhada. Significa que a gente quer derrubar o governo? Não. Eu não quero que o Lula seja derrubado. Se tivesse amanhã um processo de impeachment contra o Lula, eu defenderia, por exemplo, junto à minha organização, a gente ir para a rua contra o impeachment. Agora, presta atenção. A questão central aqui é que é preciso derrotar a política econômica do governo Lula.
né? Inclusive, eu já falei isso várias vezes no canal, para mim tem até um aparente paradoxo, que é a única chance do governo Lula dar certo é se o governo Lula for derrotado na sua política econômica. O governo Lula só tem chance de não naufragar nas urnas se agora a política econômica dele for derrotada, né? E aí, isso é até engraçado, né? Porque, veja, o governo Lula, a popularidade dele não vai cair mais esse ano, porque ano passado foi derrotado o ataque ao BPC. Porque senão, se o ataque ao BPC tivesse sido aprovado no Congresso, o governo estava mais lascado do que já está esse ano com a sua popularidade. Vocês entendem? Então, assim, não, Breno, isso é uma falácia, viu? O governo Lula é neoliberal. Nós somos oposição à esquerda ao governo Lula, mas a gente não defende derrubar o governo. Porque a gente sabe que se o governo for derrubado agora, quem vai assumir o protagonismo é a extrema-direita. É isso. Pelo contrário, a gente faz a crítica pela esquerda ao governo para setores da classe trabalhadora e da juventude que forem se desiludindo com o governo, saber que estão se desiludindo não com o governo de esquerda, mas sim com a política neoliberal de rendição nacional e, inclusive, quase que uma consequência não planejada. A única chance do governo dar certo, é se a política econômica dele for derrotada. Então, por incrível que pareça, quem mais contribui para o governo Lula, entre eu e um petista fanático, sou eu. Sabe? Quem mais contribui para o governo Lula? Eu ou o dono do bar lá do Rio de Janeiro? Eu. E a crítica à política econômica do governo Lula ajuda a criar uma opinião pública, um movimento político de derrota dessa política econômica. E o único jeito do governo não naufragar, se essa política econômica dele for derrotada e ele for forçado a mudar de rota. Se não mudar de rota, mantido como está, o governo vai pro buraco e vai entregar de volta o país nas mãos da extrema-direita, o governo nas mãos da extrema-direita. E aí, se isso acontecer, gente, a culpa não é de Jones Manuel, não é do PCBR, não é de Humberto Matos, não é de Gustavo Gaiofato, não é da UP, não é de Frederico Crepe, não, pô. A culpa é do próprio governo que escolheu praticar um estelionato eleitoral, aplicar o programa neoliberal e dia sim, dia não também dar uma cuspidinha na cara da sua própria base social, né? E aí tá contando com 2026 fazer a velha retórica democracia versus fascismo e, sinceramente, eu acho que isso não vai dar certo. Então, a gente fica aqui o nosso react, a nossa análise e não perca o debate essa sexta-feira não, a outra debate com Breno Altman, que a gente vai aprofundar e destrinchar algumas coisas aqui que foram faladas, tanto no vídeo do Breno, como na minha análise. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.